Good morning, good afternoon, good evening, everyone. My name's Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Anthony Twyman, eu serei o moderador da sessão de hoje. Eu sou um consultor de PCI na equipe da OMS, na sede da OMS. Agora eu vou pausar um pouquinho, passar a palavra ao Bruce. Ele vai falar sobre alguns anúncios antes de começarmos. Bruce. Obrigado, Anthony. Sejam todos bem-vindos à sessão de hoje sobre prevenção e controle de infecção e práticas globais. Meu nome é Bruce Struminger, eu trabalho no projeto ECO, na Universidade do Novo México. Estamos apoiando esta série sobre prevenção e controle de infecção. Gostaria primeiro de dizer que hoje temos interpretação simultânea em francês, português e árabe. Por favor, usem este recurso se necessitarem. Para acessar a interpretação, cliquem no ícone Interpretation, na barra inferior da sua tela do Zoom. E se não quiserem ouvir o áudio original no fundo, com o volume mais baixo, vocês podem mutar, silenciar o volume do original e ouvir apenas a interpretação, ou vocês podem ouvir os dois. Esta é uma comunidade de prática, então nós queremos que esta sessão seja bastante interativa. Suas perguntas, comentários, por favor, enviem pelo chat. Vocês também podem usar os ícones de reação à esquerda do ícone de interpretação, para que vocês possam enviar emoticons como um aplauso, um sorriso, uma gargalhada. Se quiserem interagir conosco, vocês podem levantar sua mão, enviar suas reações ou enviar suas mensagens e perguntas pela janela do chat. A sessão de hoje está sendo gravada, assim como todas as outras sessões desta série, e vocês precisam dar seu consentimento para serem gravados. Todas as gravações, slides de PowerPoint e outros materiais serão compartilhados por e-mail após esta sessão. Também estamos oferecendo certificados de participação por meio da Universidade do Novo México. Cerca de 15 minutos antes de finalizarmos a sessão de hoje, postaremos um link na janela do chat com uma pesquisa de satisfação. A opinião de vocês é muito importante para nós e nos ajuda a planejar sessões futuras, melhorar a qualidade dos nossos eventos. Então, pedimos gentilmente que vocês preencham a pesquisa de satisfação para receber seu certificado de participação. E mesmo que não precisem do certificado, por favor, participem da pesquisa. Sua opinião é importante para nós. Agora passo novamente ao Anthony. Obrigado, Bruce. Então, rapidamente, antes de continuarmos, todos vocês já ouviram sobre a nossa comunidade de prática. Nós estamos nos reunindo hoje por causa dessa comunidade de prática, então gostaria de começar falando dela, porque essa é uma nova empreitada da equipe da OMS, que envolve todas as regiões e a sede também. Então, eu queria fazer esse destaque rapidamente para a nossa comunidade de prática global de prevenção e controle de infecção. É uma comunidade online, se vocês ainda não participam, eu incentivo que todos vocês participem. O link também será compartilhado na janela do chat, para vocês se inscreverem. Com certeza, essa comunidade é muito útil para aqueles que trabalham com prevenção e controle de infecções e permite que os colegas cooperem, colaborem nos diferentes países, nas diferentes regiões do mundo. Por favor, compartilhem com seus colegas, com seus amigos. E queremos agradecer a todos que já se inscreveram, que estão aqui hoje para esta sessão ao vivo. Próximo slide. Este é o programa de hoje. Já fizemos esta primeira parte, daqui a pouco vamos iniciar a apresentação de hoje. Nossa primeira palestrante será a Benedetta Legranzi, líder técnica do Hub e da Força Tarefa de PCI na sede da OMS, e ela vai falar sobre as lições aprendidas com os dados, qual o status de implementação de programas de PCI nas regiões da África e do Mediterrâneo Ocidental. Desculpem, Mediterrâneo Oriental.
Depois, João Toledo vai falar sobre a resolução da Assembleia de Saúde Mundial sobre prevenção e controle de infecções. E depois vamos ouvir uma apresentação rápida de Joseph Rokororo, do Ministério da Saúde da Tanzânia, falando sobre a situação da prevenção e controle de infecções na Tanzânia. Depois teremos uma discussão e os comentários finais. Como o Bruce já disse, nós queremos que essa seja uma sessão interativa, queremos que vocês compartilhem conosco as suas opiniões, as suas dúvidas. Portanto, por favor, usem os botões de reação, usem a janela do chat, o que vocês preferirem, mas queremos que vocês participem. Antes de iniciarmos a primeira apresentação, eu gostaria de terminar dizendo que este é um momento muito importante no campo da prevenção e controle de infecções. Nós temos muito impulso, muita energia, estamos vindo de uma resolução que fala de uma estratégia global de PCI, e esta é a primeira vez que estamos fazendo um webinário para falar sobre esta resolução. Por isso, eu acho que teremos uma boa energia hoje, uma boa motivação. Então, é muito importante agradecer a todos vocês, todos que estão trabalhando neste campo e nessa área de atuação, que nos ajudaram a chegar onde estamos hoje. E também um agradecimento ao meu chefe, a Benedetta Allegranzi, que já está liderando esse trabalho há algum tempo na OMS e está lá desde o início da força-tarefa, e todo o trabalho que ela está fazendo para nos ajudar a chegar a este estágio em escala internacional com a publicação desta resolução recentemente. Portanto, é muito importante reconhecer todo o trabalho árduo que está sendo feito. Eu espero que vocês gostem da apresentação de hoje, eu espero que ela traga muitas informações importantes para vocês, porque esse, com certeza, é um momento que é um marco para todos nós que trabalham nesta área. Agora eu passo a palavra à doutora Benedetta Allegranzi, que vai falar sobre a implementação de programas de PCE na região da África e do Mediterrâneo Oriental. Benedetta, a palavra é sua. Obrigada, Anthony, obrigada a todos. Obrigada a todos que reservaram tempo para organizar e fazer acontecer esta sessão de hoje. Obrigada, Anthony, pela sua gratidão a mim, mas eu também preciso dizer que este tem sido um trabalho em equipe, da equipe de Genebra e também os colegas das diferentes regiões e dos diferentes países. Temos que nos lembrar que esta resolução sobre IPCI, ela nasceu de uma iniciativa de muitos países na região do Mediterrâneo Oriental. Oman foi um dos líderes e também outros países foram co-patrocinadores dessa resolução. Como disse o Anthony, é uma alegria enorme estar aqui hoje com vocês para falar sobre as implicações práticas do uso dos dados que temos sobre a implementação de PCI e para falar sobre a nossa nova resolução. E queremos entender como vocês acham que os dados e a resolução vão ajudar o trabalho de vocês. Ou seja, essas recomendações que são fornecidas aos governos pela Assembleia Global de Saúde, para que eles possam progredir rapidamente com seus programas de PCI. Vou começar falando sobre alguns dados relacionados às regiões. E vou falar também no início sobre o relatório global, para que vocês tenham uma ideia do que está incluído nesse relatório global. Eu não tenho muito tempo para minha apresentação, portanto, eu quero que ela seja um ponto de partida. Eu quero incentivar vocês a olharem, lerem o relatório completo, porque nós esperamos que esse relatório possa ajudar no trabalho de vocês, para defender a causa da PCI, para que vocês possam entender melhor qual é a situação na região de vocês, no país de vocês. Temos alguns dados de países que não podemos publicar, que não podemos divulgar publicamente, mas se vocês quiserem saber sobre a situação do país de vocês especificamente, vocês podem até entrar em contato conosco, talvez a gente possa ajudar vocês com algumas informações. O relatório foi publicado entre o dia 6 de maio e 23 de maio. Primeiro, nós publicamos um resumo executivo e depois o relatório completo, que é um relatório bastante longo, bastante técnico, e que reúne evidências da literatura científica e de vários outros relatórios publicados pela OMS, assim como outros relatórios também. Nos fornece uma análise da situacional global de como programas de PCI estão sendo implementados nos diferentes países do mundo todo, incluindo um foco regional e também um foco nacional em alguns países. Temos 6 países como exemplo,
E esses países explicam quais são os componentes essenciais dos programas de PCI e como esses componentes foram implementados, com uma visão de diferentes perspectivas de diferentes países. São 6 países, um em cada região da OMS. E temos muitos outros exemplos. Hoje vamos ouvir um exemplo novo, que é o exemplo da Tanzânia. Mas a OMS e a nossa equipe, especificamente, tem o objetivo de publicar mais exemplos no futuro, provavelmente usando uma página na internet, uma página dinâmica na internet, onde a gente possa mostrar de forma progressiva bons exemplos de como implementar, apesar dos desafios, como implementar os requisitos mínimos, programas de PCI e como reduzir o risco de infecções hospitalares e resistência antimicrobiana no país de vocês. Como eu disse, nós fornecemos uma análise situacional global, também exemplos específicos de países, e nós destacamos qual é a carga das infecções hospitalares e da resistência antimicrobiana para os pacientes e para os trabalhadores da saúde. E também fornecemos alguns dados relacionados à efetividade e à custo-efetividade dos programas de PCI. E, finalmente, também fornecemos algumas estratégias e materiais que estão disponíveis aos países para que eles possam promover os programas de PCI e também algumas instruções para a atualidade e para o futuro. E essas recomendações estão refletidas, em sua maioria, na resolução. Portanto, existe um contínuo, existe uma conexão contínua com a resolução. No relatório global, nós temos 10 capítulos, e 9 desses capítulos são bastante detalhados em muitos aspectos, e temos um 10º capítulo, que é um capítulo de conclusões. Agora eu vou mostrar para vocês um retrato rápido de alguns dados que foram incluídos no relatório, que eu acho que são bastante importantes e significativos. Primeiro, nós temos uma visão global. Essa visão global vem do nosso sistema de autoavaliação dos países, que os países preenchem todos os anos, quase todos os países preencheram esse banco de dados. Eles precisam responder a um questionário com algumas perguntas sobre a implementação de planos de ação nacionais para resistência antimicrobiana. Existe uma seção sobre saúde humana e PCI. Então, partindo daí, os nossos dados mais atuais são de 2020 e 2021. E o que vimos nesses dados é que os países que estão na melhor situação são apenas 35% dos países. São os países que têm um programa de PCI em âmbito nacional, apropriadamente implementado, no nível das instituições de saúde em todo o país e também muito bem monitorado para que a sua efetividade possa ser medida. Depois nós temos os países que estão em uma faixa intermediária, que correspondem a 32% dos países, que têm um programa de PCI ou um plano de ação que já está implementado em estabelecimentos de saúde selecionados. E temos os 33% restantes, que na verdade são uma alta porcentagem, de países que não têm um programa de PCI nacional ou um plano de ação, ou o país reconhece que há um plano, mas que esse plano não foi implementado. Nós conduzimos algumas análises e também vimos que o status de um programa de PCI está muito conectado com o nível de renda de um país. Os países de renda mais alta têm uma probabilidade mais de 8 vezes maior de ter um status mais avançado de implementação de programas de PCI em comparação a países de renda mais baixa. E tem uma chance 4 ou 5 vezes maior do que os países com renda média alta. Então, estas são as estatísticas que nós coletamos e analisamos. Também analisamos os dados desse banco de dados ao longo de 4 anos, entre 2018 e 2021. E o que vimos é que, infelizmente, entre os 5 níveis de progresso que nós categorizamos neste sistema, nós só temos países de alta renda que talvez tenham melhorado, que já tenham passado do nosso nível mais alto de progresso, enquanto os países de baixa e média renda não estão progredindo ao longo do tempo, de acordo com este sistema, nos últimos 4 anos.
Portanto, este seria um ponto negativo. E vocês já devem saber que no ano passado a OMS lançou um portal global de PCI. Neste portal, vocês podem encontrar a maioria das ferramentas disponibilizadas pela OMS relativas à PCI, que podem ser preenchidas online de forma anônima e confidencial por vocês mesmos, como líderes de programas nacionais de PCI, ou por seus colegas no nível dos estabelecimentos de saúde. E vocês podem fazer o download do relatório sempre que preencherem uma das ferramentas, e vocês vão também ter acesso a algumas instruções da OMS, dependendo do nível de pontuação de vocês. Usando esse portal, no fim de janeiro deste ano, nós conseguimos concluir uma pesquisa global bastante recente, em âmbito nacional, sobre os requisitos mínimos para programas de PCI. Nós realizamos esta pesquisa em 6 meses, entre agosto do ano passado e janeiro deste ano. E o que essa pesquisa mostrou é que somente 4% dos países atenderam a todos os requisitos mínimos em âmbito nacional, e nenhum desses países era um país de baixa renda. 50% dos países atenderam a 75% dos requisitos mínimos e 80% atenderam a 50% dos requisitos mínimos. Com base nesses dados, podemos ver que no nível global ainda temos muitas coisas que podem melhorar para que, pelo menos, os critérios mínimos sejam atingidos, critérios mínimos para programas de PCI. Eu acho que vocês sabem que esses critérios são bastante básicos, são itens básicos para a implementação de PCI nos países. A maioria desses critérios são bastante básicos. Mas poderíamos também comparar esta pesquisa com a pesquisa anterior que foi realizada, com 62 países que participaram das duas pesquisas. E aqui nós vemos algumas boas notícias no nível global e também no nível regional. Pontos focais de PCI, orçamento de PCI, ter um currículo de treinamento em serviço sobre PCI, implementação de estratégias de PCI multimodais, e também monitoramento de compliance, monitoramento de adesão em âmbito nacional. Todos esses indicadores melhoraram entre os dois períodos nesses países que participaram das duas pesquisas. No entanto, nesta comparação, nós não vimos nenhuma melhoria no item de ter um programa estabelecido e ativo de PCI em âmbito nacional e ter diretrizes implementadas. Este é um ponto que certamente precisamos melhorar. No nível dos estabelecimentos de saúde, recentemente publicamos uma enquete. E no nível do estabelecimento de saúde, nós vimos que a implementação dos requisitos mínimos foi bem baixa, 16% das instituições e estabelecimentos de saúde incluídos nesta pesquisa, que num total eram quase 4.500, somente 16% delas atenderam a todos os requisitos mínimos, e 0% dessas que atenderam aos requisitos mínimos estavam em países de baixa renda. E também vimos um atendimento muito baixo dos requisitos mínimos nas instituições de saúde secundária, de atenção secundária e terciária. Várias pesquisas foram realizadas durante a pandemia de Covid-19, principalmente em alguns países africanos e sul-americanos que estão listados na tabela aqui. E essas pesquisas mostram que ainda existem muitos gaps, muitas lacunas na área de PCI, relacionadas ao desabastecimento de insumos, principalmente equipamentos de proteção individual, e mesmo recentemente, porque alguns dos dados que nós temos são de dezembro de 2021. Isso significa que houve sim progresso durante a pandemia de Covid-19, mas há vários estabelecimentos de saúde na África, por exemplo, em que todos os equipamentos de proteção individual necessários não estão sempre disponíveis para todos os trabalhadores. Pelo menos até muito recentemente, esses equipamentos não estavam disponíveis em estabelecimentos de saúde que atendem a pacientes de Covid. Portanto, há muitas lacunas ainda.
E nós conseguimos identificar muitas dessas lacunas e deficiências com as nossas interações com colegas no nível regional e nacional. Conseguimos identificar desafios e deficiências que, na verdade, são bastante transversais e se aplicam a todas as regiões, independentemente de qual seja a região ou quais recursos estão disponíveis. Essas lacunas e desafios estão listadas no relatório. Como não temos tempo, eu não vou ler todos os itens aqui, mas como vocês podem ver e podem imaginar, nós temos sim muitas deficiências. E um outro ponto interessante é que se olharmos os microcomponentes, se olharmos essas lacunas por componente, vemos que, como está listado aqui nessa tabela, a resolução que foi aprovada recentemente realmente cobre todas essas deficiências. E isso é algo muito bom. Isso quer dizer que, se conseguirmos implementar a resolução e as recomendações nos países que estão incluídos nessa resolução, nós vamos cobrir e solucionar muitas dessas lacunas que foram identificadas no relatório global. Como eu disse, eu não tenho tempo para ler a tabela toda, mas eu tenho interesse em saber se alguns desses desafios e deficiências vão surgir na nossa discussão de hoje. E nós esperamos que vocês compartilhem a experiência de vocês conosco. Agora, se falarmos da região da África e do Mediterrâneo Oriental, que são as regiões onde estão os países de vocês, vejam, este é o nosso sistema de monitoramento tripartite que eu mencionei anteriormente, que faz monitoramento em nível global. E quando vemos a aplicação desse monitoramento à região da África, vejam que a maioria dos países estão nas categorias B ou C. Isso quer dizer que ou eles têm um plano operacional ou programa de PCI, e o país admite que esse plano ou programa ainda não foi implementado. Isso se aplica a PCI, mas também se aplica aos programas de WASH. Ou na categoria C, em que esses planos e programas existem, foram parcialmente implementados, mas somente em estabelecimentos selecionados, e os componentes essenciais estão presentes somente em alguns desses estabelecimentos. Agora, se olharmos os dados da pesquisa global que eu acabei de mostrar para vocês, e se compararmos alguns países que participaram das duas pesquisas, foram 16 países africanos que participaram das duas pesquisas, vejam que para todos os indicadores em destaque, realçados em vermelho aqui, para todos eles houve uma melhora. Então, por exemplo, presença de pontos focais de PCI treinados, o número melhorou em comparação à pesquisa anterior. Também países que têm um orçamento dedicado a PCI, países que têm um currículo de treinamento de PCI em serviço. E na pesquisa de 2018, nenhum dos países disse que tinha um sistema nacional de vigilância de infecções hospitalares. Agora, 81% dos países, pelo menos, têm um plano de vigilância de infecções hospitalares. Eu não sei, isso não quer dizer que eles também têm um sistema e que também estão coletando dados, mas pelo menos 81% já tem um plano. Eu sei que muitos países na região da África e também em outras regiões agora estão tentando desenvolver todos os requisitos e princípios básicos para o estabelecimento da vigilância de infecções hospitalares. Também houve uma melhora na implementação de estratégias multimodais para práticas de PCI no nível dos estabelecimentos de saúde. E também aumentou o número de países que já instituíram monitoramento de adesão a normas de higienização das mãos, conforme recomendado pela OMS. Agora, se avaliarmos a região do Mediterrâneo Oriental, vemos que a situação é bastante semelhante à da região da África, com os diferentes países categorizados nos diferentes níveis do sistema tripartite de avaliação de programas de PCI, WASH. Embora a gente tenha 2 países aqui em verde, mas eles são países de alta renda, por isso estão no nível mais alto de implementação. E agora vamos avaliar os mesmos indicadores que avaliamos antes para a África. Na região do Mediterrâneo Oriental, além dos indicadores anteriores, que também melhoraram na região da África, que eu já acabei de mencionar, nesta região do Mediterrâneo Oriental também aumentou o número de países que têm um programa nacional de PCI, isso não aconteceu na África.
E também aumentou o número de países que agora têm diretrizes. E as diretrizes também são algo importante para que esses países possam implementar boas práticas. E houve também uma melhora significativa nos países que têm um Sistema Nacional de Vigilância de Infecções Hospitalares ou um plano de vigilância de infecções hospitalares. E também uma melhora no monitoramento de outros indicadores de PCI. Os outros indicadores também melhoraram, como aconteceu na região da África, mas não houve nenhum grande aumento no número de países com currículo de treinamento de PCI em serviço, porque também esses números já estavam altos em 2018 neste grupo de países. Benedetta? Só para dizer que você tem 2 minutos. Não, eu estou terminando. Eu gostaria de destacar, eu não vou compartilhar muitos dados, mas eu queria destacar que nesta pesquisa nós temos também dados sobre a custo-efetividade dos programas de PCI, de acordo com a Organização de Cooperação Econômica e Desenvolvimento, avaliando itens como higiene das mãos, limpeza de ambientes. Estas são as estratégias mais efetivas para reduzir a disseminação de infecções em instituições de saúde, e também dados da OCDE e da OMS, ressaltando que se tivermos disponibilidade de EPIs e treinamento, se tivéssemos disponibilidade de EPIs e treinamento no início da pandemia, teríamos reduzido muito as infecções entre trabalhadores da saúde e também teríamos evitado muitos custos durante a pandemia de Covid-19. E, finalmente, no relatório global, nós temos aqui 11 prioridades que são consideradas muito importantes para que possamos progredir e avançar na nossa agenda de saúde nacional e internacional. Muito obrigada pela atenção e agora eu devolvo a palavra ao Anthony. Obrigada. Muito obrigado, Benedetta. Eu acho que foi uma boa visão geral, bastante concisa, sobre a análise situacional que nós temos dentro do relatório. E o que você falou sobre a resolução de sábado é que essa resolução reconhece essas lacunas que foram identificadas, ou seja, nós temos um panorama global, é importante saber onde estamos, qual é a situação com a qual estamos lidando, e sim, existem desafios, mas agora nós estamos abordando e solucionando esses desafios. Portanto, volta ao que eu disse, que estamos num excelente momento na nossa jornada de implementação de programas de PCI globalmente, embora hoje nós estejamos falando somente sobre as regiões da África e do Mediterrâneo Oriental, é muito bom saber que esse trabalho está sendo bem feito. Obrigada pela apresentação, Benedetta. Antes de passarmos para o próximo palestrante, eu pulei a nossa pergunta interativa no início, então eu peço desculpas, vamos fazer nossa primeira pergunta interativa agora. A pergunta está na tela. Vamos dar a vocês 30 segundos ou talvez 1 minuto para responderem. Vou ler a pergunta em voz alta. Como a pandemia de Covid-19 criou um momento para a melhora do controle e prevenção de infecções no seu país? Essa é uma pergunta de múltipla escolha, vocês podem selecionar todas as opções que se aplicam ao seu contexto. A primeira opção, meu país assegurou que tenhamos pontos focais de PCI em nível nacional e no âmbito dos estabelecimentos de saúde. Opção número 2, meu país treinou os trabalhadores de saúde sobre práticas de PCI. Opção número 3, meu país assegurou uma infraestrutura e os equipamentos mínimos para que os trabalhadores de saúde pudessem prestar cuidados com segurança. Meu país estabeleceu novos programas de PCI em âmbito nacional ou dos estabelecimentos de saúde, e o meu país atualmente não assegurou os requisitos mínimos de PCI, mas está planejando implementar estas ações. Vou aguardar mais alguns segundos. Sam, podemos encerrar a pesquisa?
Temos os resultados aqui. Considerando o que disse a Benedetta e a situação global, vejam, 93% disseram que os países treinaram os trabalhadores da saúde sobre práticas de PCI, 73% responderam A e C, que eles asseguraram a existência de pontos focais no nível nacional dos estabelecimentos de saúde e garantiram a infraestrutura e os equipamentos mínimos para a prestação de cuidados seguros. Então, apesar de alguns dados sobre disponibilidade de insumos e equipamentos de PCI, nós vemos que é positivo que esses equipamentos tenham conseguido chegar aos trabalhadores de linha de frente. 37% disseram que há programas estabelecidos, e isso está alinhado com o relatório global, mas a gente espera que esses dados melhorem, e 17% disseram que o país ainda não implementou. Certamente, esta área de requisitos mínimos vai ser uma área que precisamos melhorar no futuro. Vamos encerrar esta pergunta, vou parar de compartilhar. Vamos passar para a nossa próxima apresentação de João Toledo, que trabalha na Força Tarefa de PCI da OMS. Muitos de vocês já conhecem João Toledo, ele vai falar sobre a resolução de sábado sobre PCI. João, passo a palavra a você. Obrigado, Anthony. Bom dia a todos os colegas. É um prazer estar aqui hoje. Antes de começarmos, eu gostaria de reconhecer a presença dos nossos colegas do CDC dos Estados Unidos e do CDC da Nigéria. Vejo alguns outros especialistas de PCI que já participaram das nossas sessões anteriores e estão hoje conosco de novo. Nestes 10 minutos, eu vou falar rapidamente sobre os destaques da nossa resolução, que foi recentemente publicada, a resolução da Assembleia de Saúde Mundial sobre prevenção e controle de infecção. Como disse a Benedetta, este é um momento muito importante para a área de PCI, para a nossa jornada de PCI. E a nossa colega Anita Bellari está postando na janela do chat alguns documentos que vão ser mencionados durante estas apresentações, assim como o link para a gravação desta sessão de aprovação da resolução sobre prevenção e controle de infecção. Eu sugiro que vocês deem uma olhada mais tarde. Vou fechar minha câmera, porque eu estou tendo problemas de conexão, mas eu estou aqui com vocês. Antes de entrarmos nos detalhes sobre a resolução, eu gostaria de nivelar o conhecimento de todo mundo. Eu acho que todo mundo já está ciente de qual é o papel da Assembleia Mundial de Saúde, a World Health Assembly. Este ano nós tivemos a edição 75 desta Assembleia. É o principal órgão de tomada de decisão da Organização Mundial da Saúde. Todos os anos, a Assembleia reúne todos os Estados-membros, e os Estados-membros se reúnem para definir as prioridades da Organização Mundial da Saúde e a agenda de saúde. Este é um passo essencial para o processo de tomada de decisão, não só sobre as políticas de saúde, mas também as orientações para os Estados-membros, para a agenda de saúde desses países e também para a orientação do trabalho que vai ser realizado pelos Estados-membros. Neste caso, estamos discutindo a nossa estratégia global para a prevenção e controle de infecções, mas tenho certeza que vocês sabem que já estabelecemos estratégias para tabagismo, para doenças não comunicáveis, saúde mental e outros transtornos, doenças negligenciadas, por exemplo. Portanto, a Assembleia Mundial de Saúde é o espaço para esse tipo de discussão e para esse tipo de consenso. Na jornada de prevenção e controle de infecção, na jornada de PCI,
Nós queremos ter uma estratégia global de prevenção e controle de infecção, na forma de um plano de ação, e eu vou detalhar isso nos próximos 4 slides. Aqui temos um resumo dos passos que nós já cumprimos, que nós já tomamos para chegar à aprovação desta resolução. Eu não vou detalhar cada um desses passos, mas eu gostaria de mencionar que é neste estágio que nós estamos. A resolução foi aprovada no último sábado. E eu gostaria de dividir com vocês algumas ideias do que nós tivemos no nosso relatório 150 do nosso conselho, o relatório global que a doutora Benedetta apresentou antes de mim, e também vou falar sobre a resolução aprovada no último sábado. A EB 150, que é o relatório do conselho, a Nita vai colocar o link na janela do chat, é muito importante que vocês leiam esse relatório publicado pelo diretor-geral. Este relatório prepara o terreno para o estabelecimento de uma agenda global de prevenção e controle de infecção, falando sobre resposta no nível nacional e no nível dos estabelecimentos de saúde. Então, temos o relatório e orientações sobre ações que podem ser implementadas pela organização, nesse caso a Organização Mundial da Saúde, para atacar o problema de infecções hospitalares e resistência antimicrobiana. Este relatório EB 150 foi discutido no início do ano, no fim de janeiro. E depois, no início de maio, no dia 5 de maio, nós lançamos o relatório global sobre prevenção e controle de infecção. Aqui nós temos a capa do resumo executivo, mas depois nós também publicamos, na data da reunião da Assembleia de Saúde Mundial, nós publicamos o relatório completo. Nós recomendamos que vocês leiam os 2 documentos. Não vou entrar em detalhes sobre o relatório, porque a doutora Legranze já fez isso antes de mim, e eu gostaria de deixar mais tempo para perguntas. E, finalmente, no sábado passado, a estratégia global de prevenção e controle de infecção foi aprovada. E temos alguns pontos de ação que foram incluídos nessa estratégia global, incorporando a prevenção e controle de infecções na agenda de saúde pública. Temos no total 13 pontos de ação. Estou destacando aqui alguns desses pontos de ação. Temos, por exemplo, uma decisão considerando que a prevenção e controle de infecção é um dos principais componentes da preparação, prevenção e resposta de saúde global. E nós publicamos um call for action, ou uma chamada para a ação, para assegurar que PCI esteja baseado em princípios baseados na ciência e que esses programas de PCI existam, estejam implementados e estejam sendo monitorados de acordo com os esquemas disponíveis. E também considerando requisitos mínimos, os requisitos mínimos para programas de controle e prevenção de infecção nos níveis nacional, subnacional e dos estabelecimentos de saúde sejam implementados e monitorados. A doutora Legranze e eu não fizemos essa apresentação juntos, mas ela apresentou em um dos slides dela, acho que foi em um dos últimos slides, que a estratégia global sobre prevenção e controle de infecção, ela soluciona as deficiências, as lacunas relacionadas à implementação de programas de PCI nas regiões e também em âmbito nacional. Portanto, vemos aqui que a estratégia global
fala sobre a regulamentação internacional de saúde, prevenção e controle de infecções, implementação de programas de PCI e mais alguns pontos aqui. Ou seja, a estratégia defende que exista infraestrutura, equipamentos e insumos disponíveis, prontamente disponíveis para a prestação de cuidados seguros, reconhece o valor da disponibilidade de profissionais de PCI, com toda a trajetória de carreira desses profissionais, e que esses profissionais sejam empoderados e tenham autonomia para a tomada de decisão, e também a criação e implementação de um currículo de prevenção e controle de infecções, com a criação de treinamentos e educação continuada nos níveis de graduação, pós-graduação e treinamentos em serviço. Falando sobre os principais componentes, ambientes, equipamentos e infraestrutura, educação e treinamento em PCI. E, finalmente, orientações, padrões e esquemas jurídicos, arcabouço jurídico, para que essas medidas sejam implementadas, monitoradas. E aqui estávamos falando do componente 2 e componente 6, então componente 2, diretrizes de PCI, e componente 6, monitoramento e avaliação de infecções hospitalares, e o componente 5, estratégias multimodais para a implementação desses componentes. Este é o meu último slide. A aprovação da Estratégia Global de Prevenção e Controle de Infecções está no topo dos programas, da implementação dos programas de PCI, e ela está totalmente, essa estratégia é muito completa. Ela fala sobre programas de PCI, sobre a agenda de saúde pública, como incorporar os programas de PCI nas agendas de saúde pública para dar a visibilidade política, e fala sobre a necessidade de que os países, os estabelecimentos de saúde e os níveis subnacionais tenham esses componentes implementados para garantir que os sistemas de saúde sejam mais resilientes, não só com os patógenos, novos patógenos emergentes de hoje, mas também uma garantia de prestação segura de cuidados de saúde. Este é o meu último slide. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, João, por esta apresentação. Os links foram publicados na janela do chat. Se algum deles não estiver funcionando, vocês podem nos informar e vamos corrigir. E a gravação da sessão ao vivo, ela, claro, dura algumas horas, mas eu recomendo que vocês ouçam a gravação, porque é muito interessante ouvir os países falando sobre o assunto. Para mim, foi muito importante. Foi muito importante ouvir de cada um desses países. Então, eu recomendo que vocês ouçam a sessão. É claro que é uma sessão longa, mas talvez vocês tenham tempo no fim do dia ou algum tempinho durante o dia. Portanto, eu incentivo que vocês ouçam a sessão completa. Vamos continuar para não nos atrasarmos. Sam, poderia, por favor, lançar a segunda pergunta interativa? Vamos lá. Eu vou ler a pergunta e as respostas para vocês e vou dar um minutinho para vocês responderem. Desculpe interromper. Eu não sei se alguém queria me fazer uma pergunta, mas o microfone ficou mudo. Se quiser, você pode abrir novamente. Como o seu país prioriza PCI e segurança dos cuidados de saúde no futuro próximo? Então, novamente, uma pergunta de múltipla escolha. Selecione todas as opções que se aplicam. Primeira opção, incluindo o PCI como uma agenda prioritária para o fortalecimento dos sistemas de saúde, principalmente nas áreas de resistência antimicrobiana, segurança de pacientes, segurança de trabalhadores de saúde e qualidade de atendimento médico. Segunda opção, garantindo que pelo menos os requisitos mínimos dos programas de PCI estejam implementados em todos os níveis. E a terceira opção,
garantindo que PCI seja um dos principais componentes da agenda de preparação, prevenção e resposta de saúde global. Muito bem. Sam? Podemos encerrar essa pergunta? Ficou bastante distribuído. A maioria das pessoas representadas hoje, na sessão de hoje, nós temos a opção 1 e 3, com as maiores porcentagens, 70%, ou seja, a PCI vai ser uma agenda prioritária para fortalecimento dos temas de saúde e assegurando que PCI seja um dos principais componentes da agenda de preparação, prevenção e resposta de saúde global. E a última opção aqui, se vocês ouvirem a gravação da sessão que aprovou a resolução, muitos dos países mencionaram que sim, PCI é algo essencial para essa agenda. Então, eles falaram bastante sobre o que a prevenção e controle de infecções podem fazer para a preparação, prevenção e resposta de saúde global. Sam, podemos encerrar. Vamos passar para a última apresentação de hoje. Temos uma apresentação de um representante do Ministério da Saúde da Tanzânia, Dr. Joseph Hokororo, que vai nos dar uma visão geral sobre PCI na Tanzânia. Dr. Hokororo, a palavra é sua. Muito obrigado. Olá a todos. Vou falar sobre a situação de prevenção e controle de infecções na Tanzânia. Próximo slide. Vou fazer uma breve introdução, vou falar sobre as principais realizações e desafios relativos à PCI na Tanzânia e quais são os próximos passos. Próximo slide. Então, para fins de introdução, o programa de PCI na Tanzânia, ele é controlado por uma unidade chamada Garantia de Qualidade da Saúde, é uma unidade do Ministério da Saúde. E PCI na Tanzânia está entre os subpilares durante epidemias, está no pilar chamado Manejo de Saúde, Prevenção e Controle de Infecção. E nós somos um dos grupos técnicos que combate a resistência antimicrobiana no país. Nós temos 4 grupos de trabalho técnicos. Também somos membros da Agenda de Segurança de Saúde Global no país. A Tanzânia tem cerca de 104 mil trabalhadores de saúde e 8 mil estabelecimentos de saúde. Sabendo que a OMS estabeleceu os componentes essenciais, a Tanzânia revisou suas diretrizes em 2018 e incluiu os componentes essenciais da OMS. E desde 2018, a Tanzânia está implementando programas de PCI com base nos componentes estabelecidos pela OMS. Desde que iniciamos a implementação de programas de PCI usando os componentes estabelecidos pela OMS, tivemos algumas realizações e alguns desafios. Então, eu vou falar sobre cada um dos componentes. Vou começar com o componente core número 1, que são os programas de PCI. Na Tanzânia, a implementação de PCI, na forma de programas, segue a estrutura do sistema de saúde do país, no nível nacional e nos níveis subnacionais. No nível nacional, nós temos o Ministério da Saúde
e temos também os governos locais. Portanto, no Ministério da Saúde, estabelecemos unidades chamadas subunidades de prevenção e controle de infecção e sepse. E no nível subnacional, nós temos nossos pontos focais. E no nível dos estabelecimentos de saúde, nós temos as equipes de melhoria da qualidade, nossos pontos focais de PCI. E no nível nacional, nós estamos fazendo toda a coordenação no nível nacional e subnacional com a ajuda de parceiros. E o principal desafio para este componente são as questões logísticas, ou seja, a coordenação desse trabalho, considerando que o país é grande. Portanto, temos alguns problemas logísticos. Pelo menos, o time nacional precisa coordenar o trabalho com os pontos focais no país, e os pontos focais subnacionais estão nos ajudando a fazer essas avaliações e a supervisão desses níveis. Nós também revisamos as nossas diretrizes para, como eu disse, para incorporar os componentes core, também temos alguns procedimentos operacionais padrão, pacotes de treinamento básico e avançado, e estes documentos estão disponíveis no website do Ministério. Temos alguns desafios aqui, que as diretrizes e os documentos, outros documentos relacionados não estão disponíveis nos estabelecimentos de saúde. Isso relacionado às diretrizes, que são o componente core número 2. O próximo componente core seria treinamento e capacitação. Desde o início da pandemia de Covid-19, a Tanzânia conseguiu implementar vários treinamentos sobre os TOTs em todo o país, e esses TOTs foram expostos a esses treinamentos no nível dos estabelecimentos de saúde. Também passamos a usar o Zoom para o programa ECO, para alcançar mais pessoas, e PCI foi incorporado em currículos dos níveis de diploma e certificação. É claro que ainda temos desafios também nesse componente de treinamento. A maioria dos treinamentos são sobre PCI básico. Precisamos fazer mais treinamentos intermediários e avançados. Também os mentores e os instrutores em todo o país ainda não têm todos os seus conhecimentos, ainda não estão bem formados, para que isso possa ser cascateado para níveis mais baixos. E PCI ainda não foi incorporado no currículo de instituições de ensino superior. Próximo. Componente número 4, infecções associadas a cuidados de saúde. Nós iniciamos uma vigilância de infecções adquiridas em estabelecimentos de saúde. Já implementamos esse protocolo em cerca de 70 estabelecimentos de saúde, mas ainda faltam muitos. E nós ainda temos casos ocorrendo em 2 instituições que das cerca de 5.000 cirurgias que foram feitas em 42 estabelecimentos de saúde, 2,3% tiveram infecções de sítio cirúrgico, e de 155 pacientes que saíram de estabelecimentos de saúde, 33,5% apresentaram infecções em sítio cirúrgico. Também, de 2.966 mulheres que tiveram parto cesariano, 2% apresentaram infecção do sítio cirúrgico. Temos alguns desafios. O protocolo de vigilância ainda não foi divulgado para a maioria dos estabelecimentos de saúde. Temos cerca de 8.000 estabelecimentos de saúde, mas só conseguimos treinar até agora 70 deles.
Portanto, temos que trabalhar mais para alcançar esses outros estabelecimentos de saúde. Componente número 5, estratégias multimodais. Nós temos um currículo de treinamento sobre PCI e incluímos as estratégias multimodais nesse currículo de treinamento, além dos outros componentes. E os estabelecimentos de saúde já estão usando estratégias multimodais para implementação de atividades de PCI. No entanto, o desafio é que essa institucionalização de PCI como cultura nos estabelecimentos de saúde ainda está lenta. Agora, falando do componente número 6, monitoramento e avaliação. Estamos atualmente usando as ferramentas, nós desenvolvemos algumas ferramentas, mas também usamos as ferramentas oferecidas pela OMS. E também elaboramos alguns KPIs, ou indicadores-chave de desempenho. Por exemplo, as infecções de sítio cirúrgico, que eu mencionei aqui em cima. Temos o DHIS2 e temos alguns outros indicadores que são reportados, alguns mensalmente e outros trimestralmente. No entanto, nosso sistema de monitoramento e avaliação só cobre 70 estabelecimentos de saúde dos 8.000 que temos no país. Próximo. Como eu disse, nós usamos as ferramentas oferecidas pela OMS e em 2020 e 2021 fizemos algumas avaliações. E este ano também estamos finalizando agora o cálculo dos dados. Estes são os estabelecimentos nos quais conduzimos esta análise e estas são as pontuações, as notas dos estabelecimentos em 2020 e 2021. Próximo slide. Em nosso país, em nível nacional, usando os componentes da OMS e a nossa rede de parceiros, conseguimos implementar programas de PCI em todo o país, e estas são as porcentagens. Estes são dados de 2020, quando nós ainda não tínhamos começado a fazer a vigilância para infecções adquiridas em ambiente hospitalar. Isso foi uma iniciativa de um dos estabelecimentos. Esses 2% aqui é porque alguns estabelecimentos faziam sozinhos esse monitoramento, mas o país ainda não tinha começado a implementar a vigilância nacional em 2020. Então, estes são os resultados para 2020. Próximo slide. Então, outros componentes, temos componente número 7, que é mão de obra e carga de trabalho. A Tanzânia está reduzir a carga de trabalho e melhorar a ocupação de leitos, colocando mais profissionais de saúde, mais trabalhadores da saúde nos estabelecimentos. Mas a proporção de trabalhadores da saúde e pacientes ainda não está adequada. Apesar de todos esses esforços, o país ainda precisa melhorar. E o último componente 8, infraestrutura e equipamentos. O governo também está trabalhando bastante para melhorar os serviços de wash no país. As instalações para higienização das mãos, principalmente durante a pandemia de Covid-19. Estamos melhorando as instalações sanitárias nos estabelecimentos de saúde. Também estamos melhorando as práticas de manejo de resíduos hospitalares, resíduos infecciosos, da queima a céu aberto, para o uso de tecnologias mais avançadas, como, por exemplo, incineradores e esterilização. Alguns estabelecimentos já têm esses incineradores, mas ainda temos alguns desafios, apesar de todo esse trabalho que fizemos.
ainda não conseguimos eliminar totalmente a queima a céu aberto. Algumas instituições em áreas mais remotas ainda usam a queima a céu aberto, mas estamos progredindo e vendo grandes melhoras. Também outro problema é que muitos desses incineradores e equipamentos ainda não estão funcionando. E equipamentos de PCI como autoclaves para esterilização ou equipamentos para lavagem de instrumentos e equipamentos de proteção individual, desinfetantes, antissépticos, ainda o estoque ainda é inadequado. Próximo slide. Então, os próximos passos. O país vai continuar trabalhando para melhorar em todas essas áreas. Vamos continuar mobilizando recursos e capacitando os trabalhadores de saúde sobre PCI. Vamos continuar fazendo essa supervisão, dando suporte, oferecendo mentoria. Vamos continuar avançando no nosso sistema de monitoramento e avaliação para que muitos estabelecimentos de saúde, se não todos, possam reportar seus KPIs, seus indicadores neste sistema para que a gente possa identificar lacunas e avaliar no nível de cada estabelecimento. Estamos planejando a elaboração de diretrizes de PCI no nível das comunidades também. Vamos reformar e consertar os incineradores e colocar de novo em operação instalações de coleta de resíduos, continuar com a reforma das instalações de higienização das mãos, instalações de wash, e vamos incluir PCI nos currículos das instituições de ensino superior. Muito obrigado pela atenção. Esta foi uma visão geral dos destaques do que está acontecendo hoje na Tanzânia em relação às práticas de PCI. Muito obrigado. Muito obrigada, Joseph, pela sua apresentação. É um trabalho bastante impressionante que vocês estão fazendo na Tanzânia. E é bom ver que vocês usaram as pesquisas. Espero que vocês tenham conseguido usar também o nosso portal online e outros dos materiais que nós disponibilizamos para vocês. É muito bom ver essas ferramentas usadas na prática e como vocês estão avançando nessa jornada. Recebemos um comentário durante a sua apresentação pedindo suas informações de contato. Então, se vocês quiserem usar a janela do chat para compartilhar seu endereço de e-mail, se conectar, é para isso que estamos aqui hoje. Mas se tiverem perguntas diretamente para o Joseph ou quiserem compartilhar alguma experiência, nós temos a função levantar a mão, ou vocês podem também escrever na janela do chat as suas perguntas. Usem esses recursos para se conectar conosco, é para isso que estamos aqui. E vocês também podem usar a plataforma da comunidade de prática para interagir diretamente com seus colegas, para compartilhar suas histórias, suas ideias, e também materiais, slides. Eu vejo que João levantou a mão antes de falar com o João. Eu vou dizer que vamos continuar e vamos iniciar a nossa discussão agora. Se vocês tiverem perguntas relacionadas às apresentações de slide, podemos começar por elas. Eu vejo que o pessoal está começando a levantar as mãos. Isso está me deixando muito feliz. Então, vamos começar com aqueles que levantaram a mão primeiro. Vou falar primeiro com o João. E depois vou pedir para Animanan Amarra falar. João, você primeiro. Obrigado, Anthony. Parabéns aos colegas da Tanzânia pela apresentação. Gostaria de reiterar que podemos continuar essa discussão na nossa comunidade global de PCI. Eu acabei de colocar o link no chat. E eu vejo que temos algumas perguntas em português. Vou tentar responder as perguntas que temos em português. Vou responder a elas no chat. Obrigado, João.
Acho que vamos responder as perguntas no chat, depois que falarmos com todo mundo que levantou a mão. Acho que quem tinha levantado a mão antes abaixou a mão. Então, era só o João. Se alguém quiser abrir o microfone e fazer algum comentário, usem o recurso de levantar a mão. João, talvez você possa, então, começar com a pergunta em português. Eu enviei até para tradução, mas eu acho que seria melhor você mesmo responder essa pergunta. Sim, obrigado, Anthony. Nós recebemos uma pergunta no chat aqui sobre a implementação de programas de stewardship, o uso racional de antimicrobianos, e acho que era de um participante da Guiné-Bissau, se eu não me engano. Por favor, se apresente no chat. Acabamos de incluir um documento no chat sobre atividades de programas de stewardship. Vou verificar se já temos esses documentos traduzidos em português, e se não tivermos, nós vamos tentar fazer a conexão com o pessoal responsável pela tradução para que a gente possa fazer isso. Sim, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão de resistência antimicrobiana. Então, nós não tivemos um foco direto neste assunto, porque nós temos uma outra unidade específica na sede que fala sobre o assunto. Então, era isso que eu queria dizer, que nós temos uma declaração sobre isso, dizendo isso que eu acabei de dizer no início do relatório. Tem algumas pessoas pedindo a apresentação do João. Como eu disse, estamos colocando o link na janela do chat. Nós vamos compartilhar essas apresentações com vocês depois. Deixe-me olhar rapidamente algumas dessas perguntas aqui. Muitos agradecimentos à Tanzânia e ao Joseph pela apresentação. Também vejo aqui a Elizabeth, do Ministério da Saúde da Uganda. Obrigado pela apresentação. E o que é considerado como treinamento? Ou seja, o que é um ponto focal treinado, capacitado? É uma pergunta que recebemos com bastante frequência. Então, vou perguntar para a Elizabeth. Elizabeth, você gostaria de acrescentar alguma coisa à sua pergunta? Antes de passarmos a palavra ao Joseph, talvez o Joseph possa nos dar conselhos sobre como ter pontos focais treinados. Elizabeth, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar à sua pergunta? Talvez você possa falar diretamente no seu microfone. Obrigado, Anthony. Desculpem, a qualidade de som não está permitindo a tradução. Estamos falando sobre o componente e o que é descrito no componente como educação e treinamento para programas nacionais de PCI. Então, será que tem qualificações ou requisitos que você possa detalhar mais? Obrigado, Elizabeth. Vou passar a palavra ao Joseph para os comentários dele, mas eu vou, inclusive, colocar isso na janela do chat. Nós temos também as competências principais para profissionais de prevenção e controle de infecção, que definem diferentes níveis dentro de PCI e o que seria considerado, de acordo com aquele nível, competências e conhecimentos necessários. Podemos compartilhar isso com vocês. É um recurso bastante útil, uma referência bastante útil. E vou colocar também links para outros treinamentos que nós temos disponíveis sobre PCI. Vou parar por aqui, vou ver se o Joseph quer acrescentar alguma coisa e talvez a Benedetta, o que seria um ponto focal treinado e capacitado em PCI. Joseph, você primeiro. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Na Tanzânia, como eu disse durante a minha apresentação, treinamento, nós dividimos em 3 categorias o treinamento. Nós temos treinamento básico. Treinamento básico seria para os profissionais de suporte. É claro que treinamos também os profissionais de saúde, mas o treinamento básico deveria ser para os profissionais de suporte, ou até para a comunidade. Depois, o treinamento intermediário para os trabalhadores da saúde e o treinamento avançado para todos os pontos focais, para que todos os pontos focais tenham conhecimentos de PCI.
E o treinamento avançado nós adotamos com base no currículo avançado da OMS, que está disponível no website. Então, eles fazem o treinamento avançado da OMS e tentamos depois customizar os manuais para o treinamento dos pontos focais. Espero ter respondido a sua pergunta. Obrigada. Com certeza respondeu. E o bom de ter você conosco aqui hoje, Joseph, também outros colegas que estão online, é saber exatamente isso, se há treinamentos disponíveis. Para responder a perguntas como essa, sobre o que seria um ponto focal treinado. Que bom que vocês puderam usar os materiais disponibilizados pela OMS para treinar seus profissionais. Vou colocar um link para os módulos de treinamento que temos disponíveis online na OMS. Todos eles podem ser traduzidos se vocês precisarem, e esses materiais podem ser entregues a vocês, e podemos ajudá-los a integrar com outras abordagens educacionais sobre PCI. Vou passar a palavra para a Benedetta. Eu sei que a Ana da ICANN também está online, ela faz bastante treinamento, não sei se ela quer acrescentar alguma coisa. Benedetta, eu passo a palavra a você. Obrigada pela pergunta. Eu acho que um dos documentos que são muito importantes para responder a essa pergunta é um documento que publicamos 2 anos atrás, chamado Competências Core de PCI. Nesse documento, nós explicamos que para ser um ponto focal de PCI ou um profissional de PCI, o ideal seria ter treinamento específico em PCI no nível de pós-graduação, e também incentivamos que os países criem estes cursos, os cursos que oferecem certificados em PCI, isso quer dizer vários anos de treinamento. Num grau mais baixo, nós temos os cursos do tipo diploma, que são mais curtos, e a realidade em países de renda mais alta é que, mesmo em países de renda mais alta, não há muitos países que tenham um certificado, uma certificação. Existem especialidades como, por exemplo, infectologia ou epidemiologia, que em alguns desses países são consideradas equivalentes, ou seja, como se que tem o conhecimento necessário para ser um ponto focal de PCI. Nesse documento, não sei se o Anthony pode colocar o link, ou já colocou o link do documento das competências essenciais de PCI. Nesse documento, nós temos ali quais são as competências realmente essenciais para um profissional de PCI. O documento é dividido em capítulos, áreas de especialidade que são exigidas ou necessárias. E você pode, então, verificar se você tem formação nessas áreas disponível no seu país e como você pode tentar, então, cursar as diferentes disciplinas que estão incluídas ali. Claro que isso é bastante ambicioso, mas nós acreditamos, como com muitos outros dos nossos documentos, nós acreditamos que PCI é uma disciplina, que PCI é uma especialidade, que precisamos de habilidades específicas, conhecimentos teóricos e habilidades práticas para a implementação de intervenções de PCI em campo. E, portanto, nós recomendamos que os países queiram criar cursos nessa área e também trajetórias de carreira para os profissionais de PCI, que os países reconheçam os profissionais de PCI e que disponibilizem a eles a estrutura correta para que eles façam parte da força de trabalho de saúde, ocupando um cargo ou posição específica com habilidades exigidas específicas. Essa é uma das coisas que os países estão adotando com a nova resolução.
E estamos muito felizes porque essa resolução foi feita pelos países, não pelo secretariado da OMS. E estamos muito felizes que essa resolução feita pelos países tenha incluído cursos de PCI no nível de pós-graduação, assim como trajetórias de carreira para esses profissionais. Ainda temos muito trabalho pela frente, mas realmente acreditamos na importância disso. Passo a palavra novamente. Obrigado, Benedetta. E sim, estamos publicando os links para todos os documentos que a Benedetta acabou de descrever. Também colocamos o canal do Open WHO sobre com os treinamentos que nós temos no Open WHO. Vamos colocar todos os links úteis no chat depois da sessão de hoje. Ana, não sei se você queria acrescentar alguma coisa sobre treinamento, considerando todo o trabalho que a rede da África está fazendo para prevenção e controle de infecção. Ana, você gostaria de falar? Obrigado. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Eu concordo com o que a Benedita disse. O ICON está fazendo bastante também. Nós temos, sim, um diploma de pós-graduação que desenvolvemos junto com a Universidade de Rothbard. E sabemos que a Nigéria também começou um curso universitário, um certificado de pós-graduação em PCI. Portanto, eu acho que muitas universidades e muitos países começaram a fazer isso. É uma ótima ideia. E já ajudamos muitas sociedades, muitos países na África. Portanto, esse é um dos principais pontos do trabalho que o ICANN está fazendo. Estamos usando as diretrizes da OMS e do CDC, estabelecendo as conexões e ajudando em tudo o que precisamos. E temos esses cursos prontos que também podem ser adaptados para outros países. Portanto, seria ótimo ver muitos países, é ótimo ver os países se interessando por isso. E com a pandemia nos mostrou que PCI é realmente importante e muitos ministérios da saúde agora começaram a levar o assunto mais a sério, avaliando as competências essenciais e os componentes essenciais publicados pela OMS. Também nomeando pontos focais no nível dos estabelecimentos de saúde. Eu acho que estamos indo na direção certa. Obrigada. Obrigado, Ana, pelos seus comentários. Ana, eu peço desculpas que eu saí totalmente do roteiro. A gente tinha algumas perguntas pré-preparadas, mas como nós tivemos comentários no chat, eu estou seguindo o fluxo natural das coisas. Mas eu gostaria de pedir ao Sam para, por favor, compartilhar a nossa tela com a pergunta 6. Temos algumas outras perguntas, mas eu pedi para o Sam mostrar a pergunta número 6 primeiro, porque temos 15 minutos. E eu gostaria que todos que estão aqui hoje pensassem em que ferramentas ou materiais vocês precisam para que vocês defendam ainda mais a causa da importância de PCI, ou para que vocês continuem a jornada de implementação de PCI que vocês já iniciaram. Nós falamos bastante sobre o que há no relatório global, os dados que nós observamos, nós sabemos que há uma resolução com uma estratégia global em PCI, mas o que é muito bom quando temos uma comunidade de prática como essa de hoje, é que nós temos pessoas que estão trabalhando diretamente nesta área nos seus países, seja no Ministério da Saúde ou nos estabelecimentos de saúde, mas também temos algumas organizações parceiras hoje conosco que trabalham nessa área. Portanto, não estou pedindo que todos falem, mas eu acho que é uma pergunta importante, entender o quê? Que ferramentas, que materiais, que recursos. Nós vimos na Tanzânia, por exemplo, alguns dos desafios que eles estão enfrentando na implementação. Portanto, o que vocês acham que poderia ajudá-los a defender a causa da implementação de programas de PCI ou para continuar a sua implementação de PCI no seu país? Portanto, eu queria mostrar essa pergunta na tela para que vocês comecem a pensar, mas eu também pediria que você, se algum corajoso quiser levantar a mão e falar sobre as reflexões de hoje, com base nas apresentações, e com o que vocês se identificam, em que estágio vocês estão da sua jornada de implementação de PCI, que tipo de ferramentas materiais vocês precisariam. Eu vou esperar 20 segundos para ver se alguém se manifesta.
Pode ser aqueles que estão diretamente na comunidade de prática, pode ser alguém das nossas organizações parceiras. Se vocês têm alguma reflexão sobre o que é necessário para continuar defendendo essa causa, ou com base no que vocês viram e ouviram hoje, o que vocês acham que vai ajudá-los a progredir ainda mais na sua agenda de PCI? E obrigado, Benedetta. Vocês podem falar também, a Benedetta colocou uma pergunta ali no chat, dizendo como essa resolução vai ajudar no trabalho de vocês. Eu vejo as mãos sendo levantadas, isso me deixa feliz. O primeiro que levantou a mão foi doutora Tochi, do CDC da Nigéria, e depois Ibeth Barreira. Obrigado, Anthony. Obrigada, Anthony. Obrigada aos colegas da OMS por proporcionarem esta reunião, essa plataforma para nos reunirmos com a comunidade e para avançarmos na nossa agenda de PCI. Parabéns também a todos que conseguiram aprovar essa estratégia global. Para mim, um material que eu acho que seria necessário seria algumas ferramentas bastante práticas, algumas formas bastante práticas de realizar as coisas que queremos realizar. Uma delas, por exemplo, seria a vigilância. Nós ouvimos falar bastante sobre vigilância, precisamos dos números e usar esses dados para melhorar. Mas quando nos damos conta, como os programas em várias partes do mundo ainda não têm a maturidade que gostaríamos que eles tivessem, a capacidade de as pessoas realmente coletarem esses dados e usarem esses dados para alguma coisa ainda é bastante limitada. Então, temos uma situação em que as pessoas assistiram às aulas, fizeram os treinamentos, já sabem sobre a vigilância de infecções hospitalares, mas depois, quando vão implementar seus programas nacionais, seus programas estaduais, muitas das pessoas que deveriam estar coletando e usando esses dados não têm a capacidade para isso. Portanto, me parece que temos a necessidade de treinamentos práticos. Treinamentos práticos que ensinem como implementar essa vigilância em uma estratégia integrada em todo mundo. Portanto, treinamento para as pessoas que vão ter que trabalhar com esses dados no nível dos países. E não somente os livros didáticos ou os assuntos típicos quando falamos de PCI, mas temos que ter algum tipo de workshop ou programa de treinamento para as equipes. Um workshop focado na vigilância, isso seria muito bom. Algo que seja bastante de mundo real. Se tivermos isso, podemos gerar dados que podemos usar para continuar defendendo essa causa. Espero que tenham me entendido. Desculpe, eu estava no mudo. Muito obrigada pelos seus comentários. Eu acho que com certeza isso é muito importante. Sabemos que os dados são muito importantes e ter um treinamento sobre como usar os dados, como interpretá-los, com certeza isso coloca tudo em termos mais práticos. Portanto, eu concordo com você. Vou falar rapidamente com as pessoas que levantaram as mãos, mas teremos a oportunidade teremos outras oportunidades. Primeiro, vou falar com Ibeth Barreira, depois Salam, depois Jacob Gopti. Muito obrigada a todos, parabéns a todos que fizeram parte da criação desta plataforma e desta comunidade. A doutora Tochi disse que quer mais dados e eu quero mais dinheiro. Portanto, eu adoraria saber como podemos preparar nossos pontos focais de PCI no nível nacional para que eles tenham as habilidades e conhecimentos que precisam para defender a causa de PCI e conseguir verbas em seus países. Sabemos que há uma diferença entre uma verba dedicada e um orçamento doméstico.
E muitas vezes, na minha experiência, nossos pontos focais de PCI não têm algumas habilidades, principalmente habilidades de como fazer essa transição de um orçamento dedicado para um orçamento mais doméstico, usando organizações da sociedade civil que estejam disponíveis no país, ou até trabalhando eles mesmos com parceiros externos. Agora, muitos dos pontos focais que ocupam essas posições, nós sabemos que a defesa de causa para conseguir verbas é algo que é uma habilidade que muitos não têm. E não existe um curso formal sobre isso. Se estamos tentando capitalizar com este momento que estamos vivendo e para fortalecer nossos programas de PCI, o que podemos fazer para dar suporte aos nossos pontos focais para que eles fiquem melhores nessa questão de arrecadar verbas? Obrigado, Ibeth, por esse comentário. Acho que é um ponto excelente, que tem tudo a ver com o que a doutora Totti disse antes. Benedetta, você gostaria de comentar? Então, vamos continuar. Salam, passo a palavra a você, e depois Jacob. Salam, você agora. Acho que você está no mudo. Obrigado pela apresentação. É muito importante falarmos de prevenção e controle de infecções, porque isso é uma responsabilidade de todo o setor de saúde. Eu sou o ponto focal de controle, prevenção e controle de infecções, trabalho com segurança do paciente. Obrigado pelo seu comentário, espero que tenha sido útil e espero que você possa participar da nossa comunidade de prática, porque este é exatamente o tipo de interação de colegas que queremos que participem. Então, obrigado por estar aqui hoje, Salam. Jacob, agora você. Sim, acho que aumentar o monitoramento, as ferramentas de monitoramento e avaliação. Sim, as ferramentas para vigilância para todo o setor de saúde. Para reduzir a morbidade e a mortalidade, nos focarmos nos pacientes. Obrigada. Muito obrigado. E eu gostaria de dizer rapidamente que temos um portal global de monitoramento e lá vão estar disponíveis as ferramentas validadas pela OMS. Eu sei que elas não cobrem todas as fontes de dados com as quais vocês trabalham, mas a ferramenta existe e pode ajudar vocês. Vou pedir para Jacob e Amal falarem rapidamente, porque só temos mais 3 minutos. Os intérpretes só vão ficar até às 10h30, portanto, mais alguns minutinhos para comentários. Depois eu vou passar a palavra para a Benedetta. Jacob, sua vez. Obrigado, Anthony. Eu sou o Jacob de Camarões. Vou falar rapidamente. Eu acho que o mais importante que precisamos para progredir na nossa agenda de PCI nos países é a avaliação basal. Se você faz uma avaliação basal, você consegue identificar as lacunas e você usa essas lacunas para conseguir defender sua causa. A importância de se melhorar a situação. E também temos que considerar incluir a universidade. Porque se a universidade não se envolver, não vamos conseguir progredir nessa agenda. Muito obrigada. Obrigado, Jacob, pelo seu comentário bastante conciso. Agora, a Mal. Sim, obrigada. Meu nome é Amal Almani, eu sou ponto focal do Programa Nacional de PCI em Oman. E gostaria de agradecer à equipe por fazer esta apresentação e por falar sobre e participar do processo da resolução que chegou ao EB 150, é o relatório global que resumiu os gaps que temos em prevenção e controle de infecções, também o resumo executivo e o relatório global. Falando sobre as necessidades de uma estratégia global, que está na resolução, eu concordo totalmente com a Benedetta nesse sentido.
A resolução cobre a maioria dos requisitos dos Estados-membros e isso mediante consulta a esses países. E o mais importante, depois de falarmos sobre todo o processo e a experiência dos países, é o que os dois últimos palestrantes falaram: os governos e as avaliações. A maioria dos países, estabelecimentos de saúde, hospitais que adotaram programas internacionais de acreditação melhoraram automaticamente seus programas de PCI, porque agora tem indicadores e monitoramento para esses programas dentro desses programas de acreditação. Isso é um elemento muito importante que foi acrescentado à resolução, que precisamos de uma boa governança e precisamos incluir PCI nas acreditações dos estabelecimentos de saúde nos países. E com essa estratégia global se transformando em um plano operacional e com os indicadores que também empoderam a área de PCI, porque os países vão se comprometer mais a atender a esses padrões. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu comentário e obrigado pela participação de vocês no trabalho para a aprovação da resolução. Vou parar por aqui, estamos no horário. Benedetta, passo a palavra a você para suas últimas palavras e agradeço a todos que participaram. Se vocês tiverem interesse em fazer apresentações sobre os seus países nessas sessões ao vivo, escrevam no chat ou entrem na nossa comunidade de prática, entrem em contato e podemos organizar apresentações de vocês nas próximas sessões para que vocês compartilhem sua experiência. Benedetta? Muito obrigado, Anthony. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a vocês como presidente e moderadora desta sessão. Também agradecer a outros colegas como João e Nita, que nos ajudaram a organizar este evento do Projeto ECO. Mais uma vez, eu agradeço a vocês pelo seu suporte a essa iniciativa. Tenho só alguns comentários. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos pela forma como vocês interagiram e compartilharam sua experiência na janela do chat ou abrindo seu microfone, compartilhando sua experiência e seus comentários com os outros. Isso significa que nós somos uma comunidade e que estamos começando a nos comportar como uma comunidade. Por isso, eu realmente gostaria que continuássemos pensando como comunidade, que a gente realmente saiba que não estamos sozinhos. É uma área de trabalho que estamos lutando para que ela progrida, para avançar. Muitas vezes sentimos que não estamos sendo ouvidos, mas agora sabemos que não estamos sozinhos. Nós temos uma boa companhia de pessoas muito motivadas, muito capacitadas, como vimos hoje durante esta conferência. Também aqueles que que escreveram na janela do chat. A OMS, o secretariado da OMS, nós precisamos de vocês. Quero esclarecer algo que talvez não tenha ficado claro, mas a resolução tem um título que fala sobre uma estratégia global para a prevenção e controle de infecções. Mas essa estratégia global precisa ser elaborada, ela ainda não foi elaborada, ela ainda não está pronta. Embora a gente já tenha uma boa base, um bom esqueleto, já que temos os requisitos mínimos e os componentes essenciais. Mas, por favor, continuem conosco nesta comunidade, porque nós, do secretariado, precisamos ouvir a opinião de vocês. Precisamos ouvir o feedback de vocês sobre o que deve ser incluído nessa estratégia. E talvez assim a gente possa promover outras discussões adicionais para entender qual é a visão de vocês. O que deve estar nessa estratégia? Que metas e objetivos vocês consideram viáveis e importantes para que a gente possa fazer uma diferença na vida das pessoas? Ou seja, temos que definir as estratégias e os objetivos para os países. Vamos ter ainda muito mais sessões como as de hoje e queremos ouvir a opinião de todos vocês, porque essa é a melhor forma de realmente desenvolvermos uma estratégia global e para que essa estratégia possa ser usada e seja útil para todos. Mais uma vez, agradeço a participação de todos. Por favor, se inscrevam na nossa comunidade de prática online. Essa é a melhor forma para que vocês continuem bem informados e continuem recebendo informações sobre as sessões, nossas sessões, novos documentos
e para que vocês possam interagir além das nossas sessões ao vivo. Muito obrigada a todos novamente. Por favor, mantenham contato conosco. Até logo. Até logo e obrigado novamente a todos por participarem.